Estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas, agora para conversar um pouco sobre a situação das lavouras de café lá em Minas Gerais. Há um tempo atrás a gente conversou com a Fundação Pro Café, que trouxe aqui para o Notícias Agrícolas que o cenário era preocupante, a gente passava aí por uma das piores estiagens dos últimos anos para o setor cafeeiro. Bom, a gente conversa hoje de novo com a Fundação Pro Café. Quem traz o parâmetro da situação por lá para a gente é o Rodrigo Naves Paiva, ele é engenheiro da Pro Café. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Rodrigo, há um tempinho atrás a gente conversou e você trouxe os parâmetros, a situação estava bem complicada, o déficit hídrico estava expressivo na região, choveu nesses últimos dias. O que a gente pode trazer hoje? Como é que está? Essa chuva ela foi abrangente? Ela traz algum alívio para o produtor? Como que vocês têm avaliado isso? Realmente ocorreram chuvas, principalmente nesses últimos 4 dias, a partir do de 19 até o dia 22 de setembro. Se a gente pegar nas estações aqui, vou falar de Varginha, que é uma média da região, choveu aproximadamente 40 milímetros, em torno de 15 milímetros dia 20, 12 milímetros dia 21, 13 milímetros dia 22, então perfazendo um total de 40. A região de Boa Esperança, que é uma outra região que a gente acompanha bem aqui, a margem de Furnas, a região mais quente e mais baixa, choveu apenas 10 milímetros. Nós temos também uma estação em Franca, na região da Mogiana, choveu apenas 2 milímetros. A gente acompanha também as estações da Cochupé, e pelo que eu fiz um apanhado aqui no sul de Minas, das regiões de Alfenas, que eles têm estação, Alpinópolis, Cabo Verde, Campestre, Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Guaxupé, Nova Resende, Monte Santo de Minas, no acumulado desses dias, na média dessas regiões, deu apenas 17 milímetros, Então, é uma característica que foi em toda a região aqui do sul de Minas, e também com relação ao Triângulo, teve um volume baixo também, estações de Coromandel, Monte Carmelo, Rio Paranaíba, Serra do Salitre, choveu aproximadamente 18 milímetros. O normal para a gente, aqui em setembro, é uma chuva de um acumulado de 70. Então, se a gente pegar a média dessas estações todas, está dando aproximadamente um percentual de 30% do volume esperado. Então, esse volume está bem abaixo da média histórica, e isso aí é bastante preocupante para a gente, aí devido a esse estímulo que a planta vai ter. Ela vai ser estimulada a ter uma próxima florada daqui em torno de 12, 14 dias, e praticamente, se não houver essa reposição hídrica, a planta vai sentir mais ainda. Rodrigo, esses volumes que choveram nesses últimos dias, eles trazem algum alívio ou a gente precisa que chova mais? O quanto de água que a planta precisaria nesse momento? Então, para você ter uma noção, nesse mês de setembro, como a gente estava com temperaturas médias acima do normal, temperatura máximas e mínimas acima da média, até o dia que eu fiz essa avaliação, a gente estava com temperatura média de próximo a 22,8 graus, E a média de setembro gira em torno de 20,2. Então, a gente estava 2 graus acima da média. Com essas temperaturas mais elevadas, a gente também estava tendo uma evapotranspiração mais elevada, em torno de 4 a 5 milímetros por dia. Então, só para fazer um exemplo prático, essa chuva média no sul de Minas deu 20 milímetros. Se está evapotranspirando 4 a 5 milímetros por dia, praticamente essa chuva que entrou no solo, essa reserva, ela só vai durar 4 a 5 dias. Depois a gente não vai ter mais água disponível, E a gente já vinha com déficit hídrico bastante elevado. Então, praticamente, o que chove, a planta ela perde naquela evapotranspiração diária. E como a chuva foi distribuída em 3, 4 dias,
esse volume baixo, ele não consegue fazer aquela reposição imediata. É diferente da gente ter uma chuva de 20, 30 milímetros, uma sequência em torno de um dia, né? Então, o solo ele consegue hidratar mais. Então, realmente uma situação bastante difícil, que nos preocupa bastante, principalmente devido a essa abertura de florada que deve ocorrer em torno daqui de 12 a 14 dias. Rodrigo, sou eu quem faço todo o material de meteorologia aqui para o Notícias Agrícolas também, e eu sei que pelo menos para os próximos 7 dias a gente não tem indicativo de mais chuvas aí para Minas Gerais. Tem alguma chuva acontecendo entre hoje e amanhã, mas esse sistema ele vai evoluir, vai se deslocar. Esse cenário ele também é preocupante porque a gente pode ter essa abertura dessa florada. O que pode acontecer daqui para frente? Então, a água ela é muito importante para a planta agora, para a manutenção, né, da temperatura das folhas, para a transpiração. Com isso, a planta ela consegue se resfriar e manter os tecidos mais hidratados. E o que está ocorrendo é o inverso. As plantas estão desidratando as folhas e com isso está ocorrendo uma desfolha bastante acentuada. E agora, com o estímulo dos botões florais, devido a essa chuva, esses botões eles tendem a abrir, né? E isso aí vai acabar prejudicando, né? A gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas pode ocorrer uma queda também desses botões florais, né? Nessa fase, antes mesmo da abertura da flor. Então, é uma situação que nos preocupa e é um alerta que a gente tem que passar para os produtores. É um exemplo fácil da gente exemplificar o que está acontecendo e o que aconteceu com essas chuvas. É como se a gente tivesse com esse déficit hídrico acentuado que a gente vive no momento, é uma panela, né, uma panela ligada no fogão com uma chama forte. A gente, ao invés de jogar uma chuva mais concentrada, mais volumosa, de 100 ml, que ela consegue permanecer a parte do tempo ali dentro da panela, a gente dividiria esse volume, exemplificando, né, de 100 ml, em 3 volumes de 30 e poucos milímetros. Isso aí, o que acontece? Na hora que essa chuva entra no solo, praticamente ela já evapora imediatamente. Então, em pouco tempo, a panela já está seca. Então, é mais ou menos a situação que a gente está vivendo aqui nesse momento, não só no sul de Minas, mas também no Triângulo Mineiro e na região da Mogiana. Rodrigo, só para a gente deixar mais claro para o produtor, quanto que precisaria chover para que o cenário ficasse um pouco menos crítico, um pouco mais confortável para esse início de florada? É até difícil a gente falar, né? Mas hoje, até o dia 15 de setembro, a gente já estava com um déficit pontuado, né, de acordo com a evapotranspiração até o dia 15, de 160 milímetros. Vamos dar um exemplo que entrou essa chuva aí de 40, né? Então esse déficit cairia para 120, mas ao mesmo tempo a planta também perdeu água nesse período. Então a gente está falando de um déficit de 150. Para a gente conseguir zerar esse déficit, a gente teria que ter pelo menos essa chuva aí em torno de 150 milímetros, que é muito difícil ocorrer, principalmente nesse período, né? Então, assim, eu creio que em setembro a gente não tem mais volume de chuva agora até o final do mês e a previsão já está se estendendo aí, segundo os meteorologistas, a partir do segundo decênio de outubro, onde vamos ter um outro retorno dessas precipitações. É torcer para esse tempo ficar mais, pelo menos mais nublado, mais fresco. Isso aí já tem dado uma ajuda bastante significativa para as plantas. As temperaturas estavam muito elevadas, mas segundo a previsão, já uma indicação de aumento de temperatura a partir de amanhã. Rodrigo, de todas essas regiões que você pontuou aqui para a gente hoje, o cenário é muito preocupante para todas elas. Tem alguma cidade, alguma região que preocupa mais, que é mais crítico, que a falta de chuva ela foi mais evidente? Como que você avalia, separando por regiões? Aqui no sul de Minas, a gente tem 4 estações, uma na região de Varginha, que está em torno de 940 metros,
A gente tem uma outra estação em Carmo de Minas, que é uma região mais confortável, próximo da Mantiqueira, que está a 1.100, 1.200 metros, onde o volume de chuvas é maior. Até agosto a gente ainda tinha um pequeno armazenamento. E já tem uma região mais crítica aqui para a gente, que é a região à margem de Furnas, que é a região de Boa Esperança. Então, é a região de Boa Esperança, Alfenas, região de Campos Gerais, Carmo do Rio Claro, Ilicínia, região de Guapé, região que tem a altitude mais baixa e as temperaturas já são 1 grau e meio acima de Varginha. Essa região, vou citar exemplo de Boa Esperança, em agosto o déficit já estava em 200. Se ocorrer essa evapotranspiração aí de 90 a 100 milímetros, esse déficit em Boa Esperança já vai para 300. E a chuva que deu lá até o momento foi em torno de 10, 20 milímetros. Então é uma situação bastante preocupante, principalmente para essa região mais baixa e mais quente aqui no sudoeste de Minas. Rodrigo, a gente já consegue quantificar o quanto de quebra que esse déficit hídrico pode trazer para a próxima produção? Lembrando que, naturalmente, o próximo ciclo ele tende a ser de benalidade baixa, né? Isso, a gente teve esse ano um ano de benalidade positiva e para o próximo ano a gente vai ter um ano de benalidade negativa. Então já é um ano de safra mais baixa. Ainda é difícil da gente conseguir pontuar essa porcentagem de perda, mas a gente tem estudos aqui com trabalhos de lavouras irrigadas que no ano de seca, que a gente tem a reposição hídrica, através da lâmina de irrigação, a gente tem um incremento de produção em torno de 40%. Então, essa água ela é muito importante, né, para a planta, para o desenvolvimento da planta, para manter as folhagens, para a gente ter esse bom pegamento da florada, né, e a manutenção depois na parte de enchimento dos grãos. Mas, por enquanto, a gente ainda não consegue pontuar percentualmente qual a porcentagem de perda desse déficit aliado a essas altas temperaturas. Mas o que a gente consegue afirmar é que a situação é difícil, é preocupante e com certeza a perda já existiu. A gente só não consegue quantificar ainda, né? A gente precisa de mais tempo para poder mensurar isso para frente. Rodrigo, além de trazer perda para a produtividade, a gente pode esperar, já é esperado que tenha uma redução na qualidade também? Eu te pergunto isso porque, além de ser muito volumosa, a safra desse ano, ela também foi muito, ela é de muita qualidade, o clima ajudou muito. Para o próximo ano, a gente pode perder também nessa questão? Não, e com relação à qualidade, aí a gente vai ter que esperar mais para frente, né? Então, a gente tem que ter agora, né, essa questão da florada, né, vamos ter outras floradas para frente, aí vai começar o desenvolvimento dos frutos, e isso tudo mais para frente a gente consegue avaliar, né? Como a gente já está vindo de um déficit mais acentuado, a tendência é que a gente tenha uma uniformidade, né, de florada. O problema é que o volume está baixo e irregular. Mas se a gente tivesse uma chuva volumosa agora, praticamente a gente já tem uma florada bastante significativa. E com isso, essa florada mais uniforme, a gente tende a chegar com esses frutos lá na frente com um percentual de maturação mais igualado. Isso tudo tende a gente ter uma colheita mais eficiente, colhendo mais frutos cerejas, e tendo também, consequentemente, uma qualidade maior desses frutos. Mas, por enquanto, a gente tem que esperar mais ainda ocorrer as floradas, ocorrer esse desenvolvimento dos frutos, para a gente poder pontuar lá na frente com relação à qualidade. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar aqui com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para a gente continuar acompanhando a situação aí para o café. Nós, da Fundação, que agradecemos o convite e estamos à disposição aí para poder participar. Até a próxima. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Naves Paiva. O Rodrigo ele é engenheiro da Fundação Procafé, que vem acompanhando a questão da estiagem ali em Minas Gerais como um todo e também na Alta Mogiana, na região de Franca. Bom, choveu nos últimos 4 dias em Minas Gerais, mas ainda com volumes muito baixos, segundo o Rodrigo.
o volume que choveu, segundo o Rodrigo, na região de Varginha choveu cerca de 40 milímetros. No sul de Minas Gerais, as estações da Cochupé registraram 17 milímetros nos últimos 4 dias. Em Franca, o volume foi apenas de 2 milímetros e no Triângulo Mineiro a gente ficou com 18 milímetros de precipitação. A situação continua muito grave, a estiagem ela ainda é muito severa, segundo as palavras do Rodrigo. A gente precisaria, para trazer aí um alívio para a planta, pelo menos de 120 milímetros de chuva para garantir que a planta consiga fazer essa reposição de água. A má notícia para o lado do produtor é que as previsões mais recentes do IMET não indicam chuva para os próximos dias. Então, o Rodrigo destacou mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas que a gente ainda não consegue quantificar o tanto de perda que a gente vai ter para a próxima produção do café, que já tende a ser de ciclo baixo no ano que vem, mas que a safra já começa aí sentindo os impactos dessa seca tão severa. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve, Notícias Agrícolas está de volta.